Olá, assista agora ao Jornal Panorama e fique por dentro das atividades da Assembleia Legislativa. E esses são os nossos destaques de hoje. Com ressalvas, deputados aprovam lei que instituiu a gestão de água e esgoto no Estado. E demanda por saneamento básico na periferia é discutida em colegiado. Professores da rede estadual vão ter contratos de trabalho estendidos até dezembro. Frente que debate a exploração do sal-gema discute edital de leilão. Deputado federal Felipe Rigoni participou dos trabalhos. Quatro projetos do governo foram aprovados nesta tarde, em duas sessões plenárias, uma ordinária e outra extraordinária. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes. Das 4 matérias do Executivo aprovadas nesta terça, a primeira foi um projeto de lei complementar que institui a microrregião de águas e esgotos no Estado e sua respectiva estrutura de governança, que deve ser de responsabilidade de uma autarquia intergovernamental. O objetivo é a adequação à legislação federal, que criou o marco regulatório do saneamento básico no ano passado. O documento prevê metas para a universalização do acesso ao tratamento de água e esgoto. Apesar de ter apresentado 8 emendas e nenhuma delas foi acatada, eu votei sim, mas votei sob protestos por não ver acatada nenhuma das emendas e por considerar a lei nacional muito pior do que a lei estadual. A lei estadual o PLC tem avanços, induz a uma prestação de serviço de saneamento básico e de água muito melhor, 1000 vezes melhor do que a lei nacional. Se isso não fosse aprovado até o dia 15, nós teríamos dificuldades e seguiríamos o modelo nacional. O projeto foi encaminhado com pouco tempo, nós temos que considerar isso, mas tivemos a oportunidade de conversar bastante. Eu, particularmente, visitei os municípios, principalmente os municípios que têm os SAAIs, recebemos no nosso gabinete, conversamos, dialogamos e conseguimos, com aquela audiência pública que nós conseguimos na segunda-feira, que foi importante, após a votação do regime de urgência, chegar em alguns pontos de consenso. E eu acredito muito na conversa, no diálogo e no consenso. Então, as emendas aprovadas modificam muito bem o projeto e retornam ao município a sua autonomia, coisa que o projeto original tirava dos municípios. Outro projeto de autoria do governo aprovado nesta terça-feira autoriza a prorrogação de contratos de cerca de 3.400 professores da rede estadual de ensino até dezembro deste ano. Claro que isso está sendo feito porque é uma necessidade que seja feito, porque não dá para fazer processo seletivo agora no meio do ano. Isso seria uma grande confusão até que isso se confirmasse. No entanto, uma coisa, deputado Torino, que eu falo aqui desde a era do governo Hartung, mas que já vinha se arrastando do outro governo, do primeiro governo do Hartung, do primeiro governo do Casagrande, depois do Hartung, continua. A Constituição, tanto federal quanto a Constituição estadual, elas são muito claras. Designação temporária, o próprio nome já está dizendo, é para funções temporárias e para casos muito específicos. Não é para se transformar isso numa coisa que é a maioria. O Espírito Santo é o recordista nacional em número de DTs na educação. O trabalho do professor, deputado Torino, deputado Freitas, que da base do governo também, o trabalho de professor ele não é temporário. O trabalho de um professor do ensino regular, eu preciso dele esse ano, eu preciso no ano que vem, no outro. É um trabalho continuado. Isso enfraquece a própria educação,
Porque o próprio profissional, ao se sentir inseguro, ele acaba, muitas vezes, se anulando por medo de perder o contrato no ano que vem. Então, o profissional tem medo de se posicionar na escola, se posicionar pedagogicamente, muitas vezes, de questionar determinadas coisas em relação à direção ou à superintendência ou à própria SEDU, porque vários, não são poucos os profissionais DTs que perdem contrato pelo único motivo de questionar, às vezes, um diretor, de questionar uma ação do governo, de questionar a secretaria, de questionar a superintendência. Então, assim, é lamentável que o Espírito Santo continue fazendo vista grossa, e assim como os órgãos reguladores, que nós temos no Espírito Santo aproximadamente 66% de profissionais da educação, entre professores, pedagogos, coordenadores, que são por designação temporária. Imagina interromper esses contratos agora, o prejuízo educacional, o prejuízo lá para o aluno e o prejuízo também para a vida desse profissional. Então acertou o governo, teve sensibilidade, é um assunto que foi discutido com o Conselho Estadual de Educação, inclusive, e a Assembleia aprovou por unanimidade com as comissões reunidas. Nós seguimos a nossa linha de trabalho, dialogando com o governo para que o Estado faça concurso público, e o Estado está se programando para isso, para que o Estado tenha um novo plano de carreira para o magistério, mas nesse momento acertou o governo quando renova por esse período os contratos. A criação de unidades regionais de gestão de resíduos sólidos foi mais uma iniciativa do Executivo aprovada hoje. Essa iniciativa também faz parte das obrigações geradas pelo Marco Regulatório Nacional do Saneamento Básico. A lei federal também deu prazo de 1 ano, então termina dia 15 também o prazo para regulamentar os blocos. E, diferentemente do que foi feito para o projeto de saneamento de água e esgoto, neste de resíduos sólidos, o Estado já tinha uma avançada discussão em relação à construção dos blocos. Inclusive, já existem consórcios públicos regionais que já trabalham nesse sentido. Portanto, foi escolhido um caminho diferente do anterior, e aqui, neste, sim, foi instituído unidades regionais. O Estado definiu 4 unidades regionais de gestão de resíduos sólidos. Isso vem ao encontro do plano estadual de resíduos sólidos que foi feito, tem um estudo profundo sobre o assunto, apesar de não ser lei, inclusive pedi ao governador Casagrande que possa instituir o plano de resíduos sólidos por lei na prestação de conta dele, mas ele serviu de base para construir essa regionalização. O Programa Estadual de Transporte Escolar no Estado do Espírito Santo, PET-ES, também teve mudanças aprovadas nesta terça. O objetivo é beneficiar, além dos alunos da zona rural, os que moram em periferias urbanas e que não dispõem de escola. Voltamos ao estúdio, Vanderlei. Obrigado, Patrícia. Vamos dar um giro pelos grupos de trabalho da Casa. A Frente Parlamentar que discute a exploração do sal-gema no Estado recebeu o deputado federal Felipe Rigoni. Ele acompanha essa temática em Brasília. O edital de leilão das 11 áreas de jazidas de sal-gema localizadas no norte do estado foi tema da reunião da Frente Parlamentar de debate e apoio à exploração das jazidas do mineral no Espírito Santo. Formado por cloretos de sódio, de potássio e de magnésio, o sal-gema pode ser usado em diversas finalidades industriais, como vidro, papel e celulose. Na região de Conceição da Barra está concentrada a maior reserva do país e da América Latina, com uma área de aproximadamente 300 mil metros quadrados. O deputado federal Felipe Rigoni participou do encontro. Ele acompanha a pauta no Congresso Federal e explicou como será o processo de leilão. Até 13 de agosto é o prazo para os interessados, ou seja, empresas, fundos de investimentos, grupos de pessoas físicas, manifestarem o interesse nas 11 ou em algumas das 11 áreas que estão em disponibilidade. E até novembro vai acontecer o leilão, né? Então, em novembro, nós vamos saber quem foi os vencedores de cada um do leilão das áreas e, naturalmente, esse vencedor vai ter o direito de pesquisa, ou seja,
Ele vai fazer o dimensionamento de qual é a concentração, a profundidade, as condições de exploração do sal-gema ali naquela área. E a partir daí, ele faz o pedido da exploração. O leilão vai ser realizado pela Agência Nacional de Mineração. O deputado Rigoni acredita que a exploração das jazidas de sal-gema pode alavancar a economia no estado, gerando emprego e renda na região. Nós temos aqui no estado a maior jazida de sal-gema da América Latina. 57% de todo o sal-gema do Brasil está ali debaixo de Conceição da Barra, né? A última estimativa que fizeram, estimaram em 12 bilhões de toneladas de sal-gema que temos ali no nosso subsolo. Então é bastante coisa. E o sal-gema ele é utilizado em várias cadeias industriais, em mais de 20 cadeias industriais, aliás. Indústria de fertilizantes, a indústria alimentícia, a pecuária, a indústria de PVC, a indústria cloroquímica, a indústria petroquímica, de celulose, várias delas utilizam o sal-gema nas suas cadeias industriais. Então, para muito além da exploração do sal-gema, que em si já vai gerar muito emprego, a gente tem a oportunidade de criar um grande polo industrial ao redor do sal-gema ali em Conceição da Barra. Então, a perspectiva de criação de empregos é muito grande. A viabilização de um polo industrial a partir da liberação da extração do sal-gema no norte do estado deve ser um dos focos de trabalho da Frente Parlamentar. A bancada federal é muito importante para nos representar junto da União, junto da Agência Nacional de Mineração, mas nós precisamos também trabalhar junto com o governo para que nós possamos fazer a captação das indústrias para explorar o produto das jazidas. O produto da jazida é o sal-gema. Os leilões vão fazer com que haja interessado e o governo federal, a bancada federal busca os interessados para a exploração das jazidas. E nós precisamos preocupar em não exportar do Espírito Santo mais uma commodity. Nós precisamos oportunizar a qualificação e a geração de emprego naquela região, que é uma região relativamente de IDH baixo, de conhecimento pequeno, e nós precisamos capacitar aquele povo, atrair indústria para explorar o produto das jazidas, fazer com que nós não exportemos mais uma commodity. O Colegiado de Saúde discutiu oferta de serviços básicos, como água e esgoto, em comunidades mais carentes. Saneamento básico é saúde. A universalização do tratamento de esgoto na região metropolitana foi tema de debate na Assembleia Legislativa. Em reunião virtual, o Colegiado de Saúde e Saneamento recebeu a Federação do Movimento Popular da Grande Vitória, que cobrou melhorias na área, sobretudo para as comunidades mais carentes. O que eu quero ressaltar e contar com o apoio dessa comissão e também dessa Casa de Leis a importância que tem o investimento no saneamento básico, porque existem vários projetos que há mais de 20 anos o governo estadual ele vem fazendo parceria de financiamentos para universalizar o saneamento básico. E muita coisa está ficando mais na paisagem, não está acontecendo de fato. Ou o que está acontecendo está sendo muito lentamente, e principalmente a maioria da população da Grande Vitória, que são a maior população do estado, e as periferias estão sofrendo muito. O estado e os municípios têm gastado muito na área da saúde por falta do investimento no saneamento básico. Outro assunto abordado foi a taxa de esgoto, considerada alta para a população mais pobre. São as taxas abusivas, taxas altas que são cobradas onde tem a rede de esgoto na Grande Vitória. Isso é um absurdo. Nós defendemos a universalização da rede de esgoto, não a qualquer custo, mas com um trabalho sustentável, organizado, com eficiência e com um preço acessível à população. Tem que ser cobrado o serviço? Tem, mas com um valor acessível à população, com a realidade. E sabemos que o investimento no saneamento básico reduz o investimento na saúde
e também protege a população de muitas doenças. Devido à importância do tema, a comissão decidiu realizar audiências públicas regionalizadas para debater o assunto nos municípios da região metropolitana. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. E o alerta você já sabe qual é, não é? Use máscara e mantenha as mãos limpas. Medidas simples que trazem mais proteção para todos nós. TV Assembleia agora mais perto de você.